Amém. Boa noite. Paz e graça em nome de Jesus a todos. É muito bom, assim como o André falou, ver a igreja cheia, ver a igreja procurando cadeira para sentar. A gente teve que pegar até as cadeiras aqui de uma oficina aqui do lado. A gente teve que pedir o dono da oficina. O dono da oficina veio, pegou as cadeiras e colocou lá atrás. Graças a Deus por esse dono dessa oficina. Mas o Wagner ajudou também. Ele tá ali dizendo que ele foi buscar. Tá bom. Mas glória a Deus por isso. Que nós possamos acostumar, né, com isso. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Efésios 1, versículo a partir do 3. Nós estamos continuando a ordem de pregações que a gente vem fazendo desde o começo do ano. E cada domingo é um tema. E aí nós já tivemos santidade, já tivemos comunhão, já falamos sobre serviço e adoração. E hoje, mais uma vez, sobre adoração. E aí, eu queria começar mostrando esse aparelho aqui para vocês, ó. Ele está marcando aqui o tempo para eu não passar de 55 minutos. Mas esse aparelho aqui, ele é um celular. Eu não sou a meninazinha do iPhone lá, que vai dizer para você que antes do XR veio esse e aí você vai ganhar bênçãos. Não vou. Mas esse aparelho é de alguém. Vocês chutam de quem é esse celular? Do André? Do Narcélio? Se ele está aqui comigo e eu estou usando ele aqui, ele é meu. Ele é meu. E aí eu posso dizer que ele é meu. E aí ele está marcando aqui o cronômetro. Eu usei ele hoje para falar no WhatsApp. Eu usei ele para fazer ligação hoje. Conectei ele na internet, usei um pouco. E agora ele está aqui marcando o tempo. E não é minha intenção ser a Vitória lá do iPhone, a pastorinha do iPhone, mais uma vez. Mas se eu disse que ele é meu, se eu atribuir a ele essa posse, ele é meu. Então, eu posso fazer o que eu quiser com ele. E se a gente diz que algo é seu, nós atribuímos a essa coisa total dependência da gente. Total rendimento, total sujeição. Então, no caso aqui, o iPhone é meu e eu uso ele para ligar, eu uso ele para mandar mensagem, para ver a internet, assistir vídeo, né? Eu uso ele de várias formas, mas eu digo o que ele vai fazer. Ele está sujeito ao meu controle. Ele está sujeito a o que eu fizer com ele. Ele é meu. Eu não poderia fazer a maioria das coisas que eu faço nele usando o celular do André, por exemplo. O celular do André eu não sei nem a senha. Eu não sei se eu posso acessar o WhatsApp dele. Ele tem as conversas dele. E aí, assim, sucessivamente. E outra coisa que é interessante. Ele não se carrega sozinho. Se eu colocar ele aqui, vai passar, como esses aparelhos adoram descarregar, então vai passar um tempo, ele vai descarregar. Mas ele mesmo vai criar mãos e vai pegar um carregador e vai se ligar na tomada para ligar. Ele não vai acessar a internet só. Ele não vai
carregar nem ligar sozinho. Ele vai depender de alguém, apesar das finalidades que ele tem. Todo mundo tem um celular no bolso e usa para ligar, usa para falar no WhatsApp, usa de várias maneiras. E aí, usando essa ideia, eu queria entrar no texto. Nós vamos falar aqui sobre adoração, e eu comecei falando sobre celular, né? Não tem muito nexo. Mas vamos ler e depois nós vamos entender o que isso quer dizer. Versículo 3, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua bondade, da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é de fazer convergir em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui perante a Tua palavra para aprender e para poder entender mais sobre os Teus ensinamentos, sobre aquilo que Tu quer nos ensinar. Nós te agradecemos por ser um Deus tão maravilhoso que nos cobre com a Tua graça. E nesse momento nós paramos para ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar e entender tudo o que for dito aqui. E que o Senhor possa, Deus, transformar os nossos corações de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, que nós choramos hoje e sempre. Amém, Pai. Aqui, Paulo, ele fala à igreja de Éfeso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e o intuito dele era consolar aqueles irmãos nessa cidade, era fortalecer os cristãos que estavam ali. E o tema central dessa carta é a igreja. Então, quando a gente lê sobre esse texto que fala sobre a propriedade de Deus sobre nós, que ele tomou a gente para si, que ele nos adotou como filhos através de Cristo, nós entendemos que nós somos dele. E aí eu trago lá para o começo da pregação, quando eu falei que esse celular era meu, e eu uso ele como eu quiser, e tudo aquilo que eu falei. E Deus, quando ele faz isso com o homem, com a igreja, ele nos tomou para ele. Ele nos tomou do império das trevas
e nos trouxe para o reino do seu Filho. Ele não nos obrigou a fazer isso. Pelo contrário, ele deu o maior presente que a gente podia receber. Então, quando a gente fala que ele tomou para si as pessoas da humanidade como um povo, que ele adotou como filho, é porque ele nos atribuiu dependência, assim como eu falei desse aparelho. Ele nos atribuiu rendimento. Nós temos que ser rendidos a Deus. Nós temos que ser sujeitos a Deus. E, além disso, ele nos deu um grande privilégio de ser chamados filhos. Ele nos deu uma grande dignidade, porque agora nós temos a oportunidade de ser salvos. Se ele não faz isso, acabou para a humanidade. Não teria solução. E aí, quando a gente descreve um povo que ele tomou para si como povo de Deus, a gente entende que esse povo tem um propósito. E é aí onde a gente entra no tema da pregação, que fala sobre adoração. Nós vamos falar sobre essa rendição que nós temos para com Deus e as maneiras que nós temos de adorar Ele. A gente não vai levar muito para o lado aqui adoração, o louvor da igreja, que a gente acabou de fazer aqui. Não vamos levar cânticos, né, ministério de louvor, música, banda. Não vamos levar tanto para esse lado, vai ter. Mas o intuito do que nós vamos ver hoje aqui é mais sobre a adoração como um culto a Deus. Um culto que nós prestamos a alguém superior. E aí, quando nós falamos que nós somos o povo de Deus, nós entendemos que ele fez isso com esse propósito, de adorarmos a ele. E isso está relativo à redenção de cada um de nós e ao nosso futuro, nosso destino. O que é que eu quero dizer com isso? Isso está ligado inteiramente com o que Cristo fez e perdoou os nossos pecados através da sua morte, e também ligado com a nossa esperança de salvação. Então, quando Deus nos elege como seu povo, nós fomos remidos do pecado e temos a esperança da salvação. Então, tudo isso faz parte do povo de Deus, que é a igreja. Mas qual a finalidade e o nosso propósito como povo de Deus? Adorar, né? Glorificar, como diz lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é um templo espiritual constituído para a glória e adoração de Deus. Deus criou a igreja com o propósito de glorificar o seu nome. A criação de Deus aponta para a sua glória. É através do evangelismo, das boas obras, do serviço, da edificação do povo, da comunhão, santidade. Nisso tudo se configura uma igreja, uma comunidade adoradora. E é esse subtema que eu quero trazer hoje. Nós somos uma igreja que é uma comunidade adoradora. A gente não está aqui simplesmente para sentar nessas cadeiras e ouvir alguém cantar, ou ouvir alguém pregar, e comer o pãozinho da ceia, como o Miguel queria. A gente está aqui com um propósito que é glorificar o nome do Senhor, seja através da nossa oração, seja através do nosso louvor, seja através da nossa comunhão. Então, tudo isso faz parte da adoração a Deus. E aí, hoje a gente vai ver 3 apontamentos que enfatizam sobre esse propósito da adoração.
tanto para o homem em si, quanto para nós como igreja. E nós vamos ver isso nesse texto, através da Trindade. Quando a gente lê esse texto, a gente vê Deus, Cristo e o Espírito Santo. A gente vai ver bem detalhado isso e a gente vai ver o quão isso é perfeito. Por que a Trindade de Deus é perfeita? Por que o seu plano é perfeito? E o primeiro ponto é: a igreja foi criada para o louvor e a glória de Deus. Simples assim. O intuito da igreja e o propósito da igreja é louvar a Deus, e ela foi criada para o louvor e a glória dele. A palavra adoração, ela vem do latim adoratio. Ela tem o prefixo ad, quer se dizer que é em prol de alguém, é para alguém, e depois vem oratio. Parece oração, né? Mas é justamente isso. Quer dizer fala, discurso, oração. Um discurso, uma elocução, algo que se profere de alguém para alguém. E o ad, né, que é em prol de alguém. Então, adoratio, que significa isso, também está vinculado ao verbo adorare, que significa prestar culto. Que é, então, esse intuito que eu quis trazer hoje com relação à adoração. Sobre prestar culto, ter divindade por alguém, cultuar, idolatrar alguém. No nosso caso aqui, nós estamos idolatrando a Deus, se a gente for pensar da forma da palavra. Mas a adoração que nós estamos fazendo é a Deus. E nós, como igreja, adoramos, atribuímos um valor supremo a Deus, afinal, a gente entendeu quem é Deus em nossa vida, a gente entendeu o que Cristo fez por nós, e hoje estamos aqui adorando e atribuindo esse valor supremo a Ele. Nós entendemos tudo isso e sabemos que Deus é única e exclusivamente a pessoa que nós devemos adorar, que merece a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa oração. E aí no versículo 3, Paulo, ele declara: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A igreja existe para exaltar a Deus em resposta às suas bênçãos espirituais. E aí a gente pode trazer aqui, né? Então eu vou adorar a Deus porque Ele está me abençoando. Certo, a gente pode adorar a Deus porque Ele tem nos abençoado. Mas, no fim das contas, se a gente reverter essa equação, se Deus não está abençoando, então eu não vou adorar a Deus. Então, o nosso propósito não tem que ser esse. Nosso intuito não deve ser entender isso aqui como bênçãos espirituais que Deus vai fazer aqui. Porque Deus abençoou aqui o Santiago, que fez a operação e está bem aqui. Amém. Mas quando Paulo fala aqui, ele fala do que o texto fala a seguir. Quais são essas bênçãos? A bênção de ser escolhidos. Nós fomos escolhidos. Nós fomos predestinados a ser povo dele. Nós somos filhos adotados. Nós somos redimidos do pecado, a redenção em Cristo. O Senhor nos revelou o mistério do seu plano. Ele nos fez herança em Cristo. Então, isso tudo são as bênçãos espirituais. É isso tudo que Paulo está declarando aqui, que são essas bênçãos. Deus nos abençoa hoje? Sim, amém. Mas nesse texto, ele está querendo falar disso. E para que maior bênção do que isso? Para que mais especial do que tudo isso que nós lemos aqui? No versículo 4, a nossa adoração é ligada diretamente à nossa santidade. Nós não conseguimos ser santos se nós não buscarmos
adorar a Deus. E nós não conseguimos adorar de verdade, adorar plenamente, se nós não buscarmos a santidade. Por isso que esses temas eles estão todos ligados, porque uma coisa leva a outra. Eu não posso dizer que adoro a Deus se em casa eu não sou santo, eu não busco a santidade. Eu brigo com Deus e o mundo. Eu chuto o cachorro. Eu brigo com os vizinhos. Qual é a minha santidade que eu estou buscando nisso? Eu sou mentiroso, eu fofoco. Não tem santidade, não tem busca de santidade. É aquela pessoa que nunca busca evoluir, nunca busca mudar. Então, não existe uma adoração de uma pessoa que é assim. E no versículo 5 e 6, ele fala sobre a predestinação. E ele fala sobre sermos adotados. Nós somos adotados por ele através de Cristo. Toda a obra redentora de Deus foi para o louvor da glória dele. Foi através de Cristo, mas foi para a honra dele, a honra de Deus. E é nele, é em Cristo, que nós fomos feitos servos para o seu louvor. Nós não podemos ser servos se Cristo não morresse por nós. Nós não poderíamos. Nós não poderíamos ser filhos, ser adotados como filhos, se Cristo não morresse por nós. E aí ele entrega Jesus para pagar o preço pela nossa tutela. É como se eu entregasse o meu filho em favor de um filho de outra pessoa, mas que eu vou tomar ele para mim. Cristo, ele morreu por cada um de nós, entregue por Deus. Deus o entregou para que ele cumprisse o seu plano e nós pudéssemos entender que é através disso tudo que nós temos que glorificar a Deus. Aí eu queria deixar, a cada ponto eu vou deixar aqui uma reflexão para a gente fazer, cada um na sua casa, no seu momento, no seu devocional. E quem puder anotar, seria interessante. A reflexão desse primeiro ponto, a igreja foi criada para o louvor da glória de Deus. E a reflexão é a seguinte: nossa vida diária como igreja tem refletido a realidade de que você foi criado para o louvor da glória de Deus? É um pouco misturado, mas a nossa vida, né, o nosso dia a dia, não só aqui dentro, mas na nossa vida diária, tem refletido que nós fomos criados para louvar a Deus. Então, que a gente possa refletir nisso. E outro ponto, em que áreas da nossa vida precisamos melhorar como um ato de adoração a Ele? A gente vai refletir sobre isso e pensar, eu preciso mudar nesse canto, eu preciso mudar isso. É assim que eu vou adorar a Deus, é assim que eu vou começar a mudar para começar a adorar a Deus como Ele realmente merece, porque eu sei quem Ele é. Amém? E outra coisa que eu quero fazer, eu disse que não ia falar sobre o louvor, a música, né, da igreja, mas eu quero indicar, em cada ponto eu quero indicar uma música, porque nós sabemos que a adoração ao Senhor é tudo isso, é um conjunto, e o louvor não fica fora disso, muito pelo contrário, hoje em dia é muito usado o louvor como método de uma adoração mais externalizada, né? E a primeira música que eu queria indicar é uma música chamada É o Teu Plano. A Rebeca vai enviar no grupo da igreja o link dessa música, mas se você quiser anotar, o nome da música É o Teu Plano. É da IP Alpha, que é uma banda que eu acho que é da igreja presbiteriana. E também ela é do Vencedores por Cristo, muito de antigamente. Então, se você tiver oportunidade, ouça esse louvor. Pense nessa reflexão que eu falei. E aí a gente parte para o segundo ponto. A gente já falou do louvor a Deus
E agora a gente traz Cristo para essa história. E aí, no segundo ponto, nós vemos como Cristo sendo o centro da adoração. Nós sabemos que Deus tem que ser louvado e nós fomos feitos para Ele, para louvar Ele. E agora nós vamos ver que Cristo é o centro disso tudo. É muita coisa, porque esse texto ele tem muita riqueza nele. É um texto de 14, se a gente tirar os dois primeiros aqui, fica 11 versículos, mas é muito, muito rico. E aí, a gente vê logo ele falando sobre Deus, Cristo e o Espírito Santo, que aumenta mais ainda a riqueza do texto. Mas, vamos falar de Cristo. Cristo é o centro da nossa adoração como igreja. Paulo aqui, ele fala à igreja de Éfeso. E aí, se a gente for voltar lá para Atos 19, vai falar quando Paulo chega a Éfeso. Quando Paulo começa a trabalhar ali na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Era uma cidade era complicada, mas tinha uma facilidade. Paulo foi muito, não vou dizer esperto, porque esperto é uma palavra até meio pejorativa, mas ele foi muito feliz na forma que ele usou para propagar o evangelho em Éfeso. Porque Éfeso é uma cidade muito, muito cheia de pessoas de outras nações. Ela era o epicentro da adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. Então, daí você imagina o tanto de idolatria que tinha naquela cidade. Eu estava vendo um vídeo do Rodrigo Silva. Ele entrando nas ruínas da cidade hoje. Pelo que a gente vê, pelas ruínas, era uma cidade muito grandiosa, com muita construção, com muitos templos, com muitos locais de adoração. Era uma cidade que, se a gente fosse comparar hoje, era como se fosse São Paulo. De tanta riqueza, de tipos de pessoas, de adoração a deuses, se a gente pode chamar isso de riqueza, né? Mas Paulo chega naquela cidade e ele não é, chutado de lá. Ele chega e as pessoas dão valor a Paulo. Quando ele começa a falar nas sinagogas, ele começa a atrair a atenção das pessoas e as pessoas vão gostando de Paulo. Nisso, Paulo vai convertendo pessoas, vai trazendo o cristianismo para dentro de uma cidade extremamente idólatra, de uma forma que foi se expandindo organicamente. Nada foi forçado. E aí, lá em Atos 19, no versículo 17, diz que a palavra crescia e prevalecia. Então, ela não parou de crescer. E era uma cidade que as pessoas eram muito solícitas, né? Muito solícitas, trabalhadoras. E aí que vem o ponto que faz Paulo sair de lá. Tinha os artífices, os ourives, que ficavam fazendo estátuas, né, para vender. Porque era tanto Deus, que eles ficavam fazendo os bonequinhos dos deuses para vender. E era tanta gente passando que dava muito dinheiro. Aí chega um cara, começa a pregar por um Deus que não tem estátua. Um Jesus que é invisível para eles. Que não tem uma personificação física ali. Eles vão construir o quê? Não, isso aqui é o de Paulo, ó. Não tem o que construir. Aí as vendas, ó, caíram. E aí tem um ourives chamado Demétrio, que fazia muitas estatuazinhas da deusa Diana para vender. Aí começa a cair as vendas do homem. Aí ele fica chateado. Aí cria um concílio lá entre os outros ourives. E aí, nisso, vai pressionando Paulo a sair daquela cidade. E aí gera uma confusão. E aí, não, tá bom, então deixa que os que eu já evangelizei aqui vão dar conta. E é o que acontece. Se cria uma igreja em Éfeso.
E aí era uma mistura de adorações. As pessoas adoravam Diana, adoravam os deuses gregos, romanos, e aparece Jesus para ser adorado ali. Aí quando Paulo fala de Cristo, no versículo 7 e 8, nós percebemos que em Cristo temos a maior razão para a adoração coletiva da igreja. A maior razão nossa aqui é Cristo. Nós louvamos vários louvores sobre Cristo. Nós exaltamos Cristo e damos o maior valor ao seu nome. Então, Paulo fala sobre isso aqui. No versículo 9 e 10, Deus nos revela o seu plano de convergir todas as coisas em Cristo. Convergir vinha tudo em vários caminhos, e aí Deus manda Cristo, e Cristo vira um caminho, o único caminho. Então, só nos resta adorar a esse Deus chamado Cristo, que vai ser o único caminho. Não tem deuses, não tem Cristos. É um Cristo, é um caminho, chamado Jesus. E ele vem a ser tudo aquilo que o ser humano precisava. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Cristo, esse versículo resume Cristo. Cristo é tudo e merece toda a honra. A adoração da igreja tem que ser centrada em Cristo. Ela não pode ter outros deuses. O Anderson já falou aqui sobre os deuses que nós criamos na nossa vida, né? Seja uma figura pública, seja o filho, seja o marido, a esposa, o trabalho. Existem os deuses que a gente cria sem nem perceber. Mas o único Deus que nós devemos adorar e centralizar a nossa adoração é Cristo. É através dele que nós temos a redenção. No versículo 11 e 12, a nossa herança em Cristo nos assegura que a igreja tem um chamado eterno para adoração. Então, nós adoramos Cristo aqui até o dia da sua volta. Nós esperamos em Cristo a sua volta e nós vamos continuar adorando a Ele depois da sua volta e pela eternidade. Nós, como igreja, almejamos isso. Lá em Apocalipse 19, fala sobre o nosso propósito eterno, que é adorar a Deus, que é adorar o Senhor. João, ele cita lá uma visão de várias multidões e era um louvor muito grande e a tempestade e os ventos louvavam o nome de Deus. Então, no céu vai ser isso. A gente vai adorar o Senhor. E aí, quem é que nos garante essa herança de Cristo? Porque Cristo morreu. Cristo, ele nos deu essa esperança. Cristo nos redimiu dos pecados. Mas Cristo garante que nós vamos estar seguros nele. É Cristo que vai segurar aqui na nossa mão aqui, ei, não sai não aqui do caminho. Ele tem esse poder. Mas quem nos garante está no versículo 13 e 14. Mas antes eu queria deixar aqui a reflexão sobre esse ponto. Em quais momentos ou situações da sua vida Cristo deixa de ser o centro da adoração? Em que momentos da sua vida você percebe que Cristo deixou de ser o centro da adoração? Como você pode reorganizar suas prioridades para que ele permaneça no lugar supremo do seu coração? São duas perguntinhas para a gente refletir, para a gente guardar e ficar trabalhando isso na nossa mente. E a música que eu quero indicar
assim como o versículo que eu citei, é Colossenses 1, da banda Projeto Sola. É uma música incrível, é um louvor sem igual, porque ele apenas recita a palavra e fala desse Cristo que nós acabamos de ler. Então, ouça Projeto Sola, Colossenses 1. Eu indico todas as músicas deles, mas essa aqui em específico fala sobre esse Cristo que nós lemos. E aí a gente vai agora para o terceiro ponto, que está no versículo 13 e 14, e que tem o tema: o Espírito Santo nos garante e nos guia como adoradores fiéis. Nós falamos de Deus, depois veio Jesus e agora a gente fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quem responde essa outra pergunta que eu fiz. Quem é que nos dá garantia da herança com Cristo? É o Espírito Santo. É ele quem nos segura nesse caminho. É o Espírito Santo que o Miguel recebeu através do batismo na sexta-feira e que nós recebemos cada um no dia do nosso batismo, que garante que nós vamos estar firmes até o final. No versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo dessa promessa. Qual promessa? A promessa de que Cristo voltará e irá levar com ele aqueles que creem no evangelho. Então, Deus cria um plano, Cristo vai lá e cumpre esse plano, e o Espírito nos segura de que Cristo vai concluir esse plano de Deus. É lá, na volta de Cristo, que nós vamos entender o que o Espírito Santo cobra de cada um de nós a cada minuto, a cada segundo. Ele também edifica a igreja para ser um povo que adora em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento da adoração que nós temos feito a Deus, a Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, a gente sairia adorando qualquer coisa. A gente seria uma Éfeso, né, dos tempos atuais. No versículo 14, continua o 13 e diz que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E aí nós vemos que o intuito final disso tudo é única e exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Aí se a gente pudesse fazer um círculo, a gente voltava lá para o primeiro ponto. Porque eu comecei falando sobre o louvor à glória de Deus. E aí a gente volta para isso. E aí fecha um ciclo que é perfeito. E é o Espírito Santo quem garante isso. É quem nos faz permanecer na fé. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo fala: não apagueis o Espírito. A gente tem que se policiar para que esse Espírito se mantenha vivo dentro de nós. Qual é o nosso intuito como um servo, como um filho adotado, amado, se não for adorar esse Deus que nós servimos? Não tem intuito. Não tem porque, eu diria para todo mundo aqui, vamos para casa. Não tem porque nenhum de nós está aqui. Não existe um propósito de nós cantarmos louvores se Deus não é nosso motivo de glorificação. Se Cristo não é o centro da nossa adoração. E aí, a reflexão que eu queria deixar nesse ponto é: como o Espírito Santo tem moldado a sua vida para contribuir com a edificação da igreja como um povo que adora? Como é que o Espírito Santo tem agido na nossa vida para edificar o irmão,
do lado, para edificar aquele irmão que a gente está vendo. Irmão, vamos por aqui? Ou então, irmão, está precisando de quê? Pastor, está precisando de alguma coisa? O que é que nós podemos fazer para melhorar isso, para nós adorarmos melhor o nosso Deus? Então, a reflexão que eu quero deixar é essa. E a música que eu quero deixar é uma música chamada Sola Gratia, que é de uma banda chamada Dort. É uma música também muito boa, que fala sobre a graça. E o que nós falamos muito aqui foi sobre a graça. Eu podia falar qualquer um aqui sobre o Espírito Santo, mas o contexto geral de tudo se resume para nós como graça. Termina para nós como graça, porque foi de graça. E aí nós concluímos olhando para esse texto e imaginando o que aquela igreja pensou quando recebeu essa carta. O que aquela igreja entendeu quando leu isso aqui. Quando Paulo ele enfatizou sobre essas bênçãos espirituais. Deus ele nos torna o seu povo e nos torna uma propriedade sua, cumprindo em Cristo o seu plano, que nos dá a redenção, e o Espírito garante o nosso lugar no cumprimento dessa promessa, a promessa da volta de Cristo para a glória de Deus. Então, começa em Deus, passa por Jesus, permanece no Espírito Santo, que nos faz permanecer em Cristo, que nos faz glorificar a Deus. Então é aquele infinito da nossa vida. E vai ser infinito e vai ser eternamente. Se isso não for mais perfeito do que qualquer coisa que você já viu, eu não sei o que seja. Não tem como a gente não olhar o plano de Deus e não achar que isso é perfeito. Não tem como a gente não olhar para Cristo morrendo por nós e não entender que ele faz parte de um plano perfeito. Se isso não te dá motivos suficientes para adorar o Senhor, então você não entendeu qual o seu propósito como igreja. Se a gente está aqui e ainda não entendeu que o nosso propósito é esse, a gente não vai achar que isso é perfeito. A gente não vai ter motivos para adorar. A gente vai ficar calado na hora do louvor. A gente vai ficar prestando atenção lá no cara que passa lá fora na hora da ceia. A gente vai ficar conversando com o irmão na hora da pregação. O nosso intuito como igreja é focar em Cristo e adorá-lo. E tudo que Deus faz, desde a eleição até a glorificação dele, é para que seu povo o adore. Então, a igreja deve viver com esse propósito em mente, direcionando todas as atividades para o louvor da glória dele. A igreja tem que louvar a Deus. No fim de tudo, eu falei esse monte de coisa, e o intuito é a igreja adorar a Deus. Seja em santidade, seja comunhão, evangelismo, edificação, serviço, e como nós vimos hoje em adoração. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Amém? E como Paulo fala no final de Romanos, ao Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Que o Senhor possa firmar isso na nossa mente e que nós possamos refletir sempre na nossa adoração. Isso é tão importante que às vezes passa, desapercebido aqui, mas é extremamente importante para o cristão. A adoração ao Deus que ele serve. Isso é básico. E às vezes a gente passa batido. Que a gente possa ficar sempre
martelando isso na nossa mente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, exaltado e glorificado, Deus, seja o teu nome, engrandecido por todas as nações, em todos os lugares, Pai. Seja adorado, seja bendito, seja exaltado, Deus, por toda língua. O teu nome merece ser elevado ao mais alto monte, merece toda honra e toda glória que nós podemos oferecer, e além e mais. Nós hoje aqui como igreja, nós te adoramos, bendizemos o teu nome com a nossa adoração a ti através desse culto. Como um culto de servos, de filhos, de remidos que te adoram, que te exaltam, que te ouvem, que louvam o teu nome, Deus, porque só tu és tremendo e é extremamente perfeito em seu plano, em sua finalidade. Que nós possamos, Deus, sempre trazer à nossa memória o quão importante isso é para cada um de nós. O quão forte é para cada um de nós como igreja adorar e bendizer o teu nome da maneira como tu planejou, Pai. Nós somos os mais privilegiados dos servos. O nosso Senhor, Ele não nos maltrata, o nosso Senhor não nos machuca, não nos impõe maldade. Pelo contrário, Ele morreu por nós, Ele nos exaltou, Ele nos deu a vida. Nós somos os servos, os escravos mais privilegiados que existem. E nisso, Deus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, porque é através de Cristo que nós podemos dizer isso e te adorar, Pai. Nós não temos palavras que infindáveis sejam para te honrar e te bendizer. A gente poderia passar séculos e séculos aqui te louvando e não seria o mínimo que tu merece, Pai. Mas nesse momento nós te entregamos esse culto, te louvamos de coração, te exaltamos e te adoramos, porque nós sabemos o nosso Deus, nós sabemos o Deus que servimos, sabemos o Cristo que nós adoramos e que morreu por nós, e queremos permanecer firmes até o dia da tua volta, que o teu Espírito nos guarde e nos mantenha de pé até lá, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, por tudo. Recebe esse culto de adoração a ti, e é em nome de Jesus que nós te oramos e te bendizemos, Pai. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz e dê a paz do Senhor ao seu irmão.